nome é Flávio. Marcela. Nós somos o Casal Hipnose e a gente tem uma missão muito simples. É mostrar para todos vocês como a hipnose pode ser descomplicada. A hipnose pode ser muito descomplicada e a gente vai mostrar para vocês, para todos vocês que estão acompanhando aí o nosso trabalho, como é possível aplicar essa ferramenta tão maravilhosa no dia a dia de vocês de uma forma totalmente descomplicada, simples, coisa bem de boa assim para vocês poderem utilizar, tá bom? E o papo de hoje é basicamente sobre o que é e por que aprender a hipnose de uma forma descomplicada. Então a gente vai bater esse papo bem bacana aí com vocês aí, espero que vocês gostem. E claro, se vocês tiverem alguma dúvida, questionamento, quiserem mandar uma mensagenzinha pra gente, a gente vai ficar muito feliz em poder conversar e bater um papo com vocês também, tá bom? Bem, vamos começar então? Vamos. O que é a hipnose de uma forma descomplicada? Vamos começar a trabalhar mentalmente aí. Amor, oi, fala. Ah, você ia jogar pra mim e eu ia jogar pra você. Fala pra você, o que é? Tá. Eu acho que antes da gente falar sobre o que é a hipnose de uma maneira descomplicada, eu acho que a gente precisa, de uma maneira descomplicada e simples, falar o que é hipnose, né? Então, hipnose, pessoal, na nossa percepção, na nossa visão, basicamente é foco e concentração. Foco e concentração. É estar focado e concentrado em algo. Você concorda? Eu acrescentaria, que é a questão da foco, concentração, imaginação, criatividade guiada. Direcionada. Direcionada. Obrigada. Direcionada. Quando você está focado em algo específico. Tua atenção está direcionada para aquilo. Não disperso, né? Isso é interessante, né? Porque foco direcionado. A gente está falando de direção, né? Porque toda vez que a gente está com a cabeça em alguma coisa, em teoria, né? A gente está direcionado para aquilo, né? A gente está com a cabeça naquilo, né? Só que em contrapartida, às vezes a gente está meio voado, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, assim, que às vezes a gente não está pensando em nada, né? Mas quando a gente tem, então, foco, concentração, imaginação e criatividade direcionada, então basicamente estamos em hipnose. E lembrando, a gente tá... Qual que é o foco? Descomplicado. A gente não tá falando aqui de uma maneira técnica o que é hipnose. A gente tá falando de uma maneira simples, pra você entender. Você acha que todo mundo tem a capacidade de ter foco? Sim. Concentração? Todas as pessoas são criativas, né? Sim. Eu acho que todas as pessoas são criativas, algumas mais, outras menos. Mas todas as pessoas são, né? E eu acredito que até o Murilo Gun fala muito sobre isso, que a criatividade... Ele é o cara da criatividade, né? É treinada também, é treinável. Então, a gente... É o exemplo da criança, né? A criança, ela tem a criatividade completamente à flor da pele. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai sendo podado, essa criatividade. Pela vida, pela escola, pelos pais, a fase dos porquês. Porque sim. Vai sendo podado, vai sendo podado. E até que chega um momento que a gente é adulto e a gente precisa recuperar essa criatividade. Quem acompanha o Murilo Gun sabe que ele fala muito sobre isso, né? Então... Então, por isso que hipnotizar a criança, você já deve ter ouvido, se você sabe um pouco de hipnose, que hipnotizar a criança é muito fácil, porque a criança, ela imagina, ela viaja, ela viaja na maionese. Isso é maravilhoso, só que os adultos também têm essa capacidade, só que é só a gente se permitir a ter essa mesma imaginação e criatividade de uma criança. Então, que nem você falou, assim, algumas pessoas são mais criativas do que outras. Então, mas eu não tenho criatividade. Se desamarra, primeiro, dessa crença limitante de eu não tenho criatividade. Sim, você tem criatividade. E segundo, vai treinando, vai praticando. Se você não pratica e fica repetindo que você não tem criatividade, aí você vai ficar ali robozinho, fazendo aquela mesma coisa mecânica. Mas deixa eu olhar com os olhos de uma pessoa mais criativa. E você vai começar a ver as coisas de uma maneira diferente. Da mesma maneira que você falou da criatividade, tem gente que fala que não consegue imaginar as coisas, né? Tem um monte de gente que não consegue imaginar as coisas. Fala assim, mas eu tenho dificuldade de imaginar tal coisa. Eu não consigo imaginar eu em determinado lugar. Assim, imaginação é inerente do ser humano. Todo ser humano sabe imaginar, né? Tipo, não tem como você não imaginar as coisas. Isso é coisa específica do ser humano. Outros animais também imaginam, né? Por exemplo, o cachorro, outros mamíferos, a gente sabe que eles imaginam coisas também. E o ser humano, ele amplifica essa possibilidade de imaginação. Eu não consigo
conceber a ideia que uma pessoa me fala, não, mas eu tenho dificuldade para imaginar as coisas. Não, você imagina, tudo que você precisa, você consegue imaginar. Isso aí não é algo que a gente não consiga, é coisa do ser humano, né? É claro que tem algumas pessoas também que têm mais facilidade para imaginar algumas coisas, mas um exemplo clássico que a gente sempre dá é assim, pega um objeto que está perto de você, vamos supor, uma caneca aqui. Aí você olha para a caneca, você fecha o olho e imagina aquela caneca. Você não precisa visualizar aquela caneca, mas você consegue imaginar. Peraí, eu tô conseguindo imaginar ela aqui na minha frente, a parte de pegar, ela... A consistência, né? Você consegue imaginar. Lembra, eu não tô falando visualizar. Tem algumas pessoas que conseguem visualizar, tem algumas pessoas que... mas não vou entrar nisso. Mas você consegue imaginar. Você consegue imaginar qualquer coisa que você vê, fecha os olhos e imagina aquela coisa. Você consegue. Todo mundo tem essa capacidade. E sabe uma outra coisa que as pessoas falam às vezes? Mas eu não consigo focar. Eu sou muito distraído. Eu sou muito distraído. Eu acho que eu tenho TDAH, né? Tipo, eu tenho distúrbio da atenção. Um monte de gente fala isso, tá? Isso aí é tudo besteira. E aí eu levanto uma coisa. Não, até tem. Não, existe a doença, mas tem muita gente que fala, só que não tem aquilo. Mas acho que tem. Mas né? Sabe que pra mim é muito claro isso? A questão do foco. Às vezes não é que a pessoa, por exemplo, não tem foco. É que aquilo não é interessante. Vamos supor, se você, quem não sabe, eu sou advogada. O Flávio começa a falar um monte de coisa o Flávio é médico, começa a falar um monte de medicase, uma coisa muito específica, e me dá uma matéria de medicina para estudar e começa assim, de uma maneira super complicada, técnica, aprofundada, avançada. Eu vou olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu não consigo focar. Por quê? Porque não é interessante para mim, porque eu não tenho nenhum objetivo com aquilo não vai me levar a lugar nenhum. Então por que eu vou focar naquilo? Por que eu vou optar por focar naquilo? Exatamente. Né? Agora, se for algo que é do seu interesse, você consegue focar. Muda. Por exemplo, às vezes, sei lá, você tá no colégio. Ou se você for mais novo, tá acompanhando, tá no colégio, se você for mais velho, lembra da tua fase do colégio. Tinha algumas matérias que o professor ficava falando, você ficava lá pensando na morte do Bezerra. Em compensação, tinha algumas outras matérias que você ficava vidrado no que o professor estava falando. Por quê? Não é que você não consegue focar, é porque uma era interessante, a outra não era. E voltando para a questão da hipnose, tá, pessoal? Tudo isso que a gente está falando aqui agora, tudo isso que a Marcela, esses exemplos que a Marcela trouxe agora, é hipnose pelo fato de você focar naquilo. O fato de você estar focado em algo, você está num estado de hipnose. Tá bom? Então, tudo isso que a gente está falando, a gente, claro, vai dar algumas diferenças do que não é hipnose, tá? E, claro, falando da hipnose de uma forma descomplicada para você aprender. De nada adianta a gente ficar trazendo um monte de definição científica e técnica da hipnose, que você aí que nunca ouviu falar de hipnose, ou conhece hipnose meio por cima, né? Você não vai ter interesse em querer aprender um negócio complexo, né? Você vai ter interesse em aprender algo simples que seja de fácil entendimento, né? Então, quando a gente fala em foco em concentração, como a gente está falando aqui, fica bem claro que não é nada místico e nada esotérico. Nem religioso. Assim, e nem religioso, né? Então, quando a gente observa isso, o que fica claro para mim, né? Que quando a gente tem essa concepção de que a hipnose ela acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, tô aqui com o papel na mão, eu começo a ler esse papel. Eu começo a estudar esse papel. Eu começo a simplesmente focar. A minha imaginação, em tudo que está escrito, ela começa a trabalhar baseado no que está escrito aqui. Tudo isso faz com que eu entre no estado de hipnose. Então não tem nada esotérico aqui, não tem nada místico, entendeu? Hipnose basicamente é isso. Tem muita gente que rebusca a forma de explicar a hipnose e tudo. Pessoal, é focar, é concentrar. Se você está concentrado em algo, beleza, é hipnose. Se você está distraído, não é hipnose. A distração é o oposto da hipnose. Estar distraído é uma coisa. Estar em hipnose é uma coisa completamente oposta. A gente já vai dar exemplo para ficar mais claro. A gente já deu exemplo. Mas outros exemplos de hipnose, né? Por exemplo, quando você está vendo um filme. Filme de terror, né? Quantas vezes a gente não toma um susto, né? E só um parênteses, linkando com esses exemplos que o Flávio vai dar e que a gente vai falar, lembra da questão do, mas eu sou uma pessoa muito distraída, eu não consigo focar.
vai pegando nesses exemplos pra ver se você realmente é distraído ou se aquilo não é desinteressante. Às vezes não é chato. Às vezes é chato. Você não quer ficar focado naquilo, né? Só que às vezes você entra em hipnose. Às vezes você tá fazendo uma coisa muito chata e você não tá focado. Você acaba entrando em hipnose porque você começa a focar nos teus pensamentos. Então você entra em hipnose com os teus pensamentos, só que você tá distraído por aquela coisa de fora. É muito louco isso, né? Só que segura que aí a gente já foi para um nível mais avançado. A gente vai para esses níveis mais avançados, mas a gente está iniciando com calma na hipnose descomplicada. Essa é a nossa primeira live agora de novo, retomando com esse foco. Então a gente vai avançar porque tem uma grande diferença entre o complicado e o avançado. Exato. Então, segura que mais pra frente a gente vai ter outros vídeos que a gente vai falar de forma mais avançada, né? Você ia dar os exemplos, né? Ia dar os exemplos, mas antes de eu dar os exemplos aí, bem-vindo pra todo mundo, ó, o João mandou um coraçãozinho ali, ó, ele falou assim, ó, quem nunca ficou imerso em um livro, Nossa. Quem nunca ficou imerso em um livro. Esse é um grande exemplo. Exatamente, tá tua mãe aí, tá a Nath, tá uma galera aí, gente, galera, peço perdão, beijo pra vocês. Porque o celular tá longe, eu não enxergo nada, então oi pra todo mundo. A Marcela é míope, tá? Então ela não vai conseguir olhar os comentários do Instagram, do YouTube, do Facebook. Mas eu consigo enxergar. Eu ainda tenho uma visão boa, tá? E aí o que o Flávio me falar, eu dou oi e compactuo. Mas é engraçado. do contrário, eu não enxergo. É engraçado que a gente se conecta, porque a Marcela, ela não enxerga direito pelo fato dela ser míope. E eu sou meio surdo. Às vezes, a pessoa tá falando comigo, eu nem ouço direito. Então a gente se completa. E a Marcela ouve super bem. Mas Marcela, por que você não faz a live de óculos? Porque eu prefiro estar assim. Por que, Flávio, você não faz a live de fone? Porque você tá junto também, daí não adianta ficar só um com fone, né? Tem que estar os dois. Não, mas eu tô aqui do teu lado, você consegue me ouvir? Ou eu tenho que gritar? Aí, cacete. Eu tô ouvindo você, tô ouvindo. Tá? Então, voltando aí aos exemplos de hipnose. Teve só um comentário no Facebook aqui do André. André, seja bem-vindo aí, meu querido. Ele falou assim, ó. Admiro o trabalho de vocês. Muito obrigado, cara, tá? Sou hipnoterapeuta também e sempre acompanho seus vídeos para estar aprendendo cada vez mais. A hipnose, na minha vida, virou, né? Deve ser um divisor de águas. Na nossa também. Na nossa também, não adianta. Na nossa também. Quando o bichinho da hipnose pica... Não tem mais volta, né? A gente entra nesse mundo e não sai mais, A gente né? é completamente apaixonado por esse mundo da hipnose e pelos benefícios, as transformações que tem e é realmente algo... É muito show. Mas vamos voltar aqui para os exemplos de hipnose, tá? Flávio, mas hipnose é tão difícil de entender, tal. Pessoal, é muito fácil entender o que é hipnose, tá bom? E a gente vai trazer hipnose de um jeito descomplicado para vocês, né? Por exemplo, um outro exemplo que até mesmo a gente colocou aqui, ó, videogame. Eu sou fã de videogame, hein? Até a Marcela uma vez me deu um videogame. Olha só que legal. Ela me deu de presente de aniversário. Confesso que já deu briga por causa disso uma vez. Um parênteses, uma vez a gente tava muito puto, os homens aqui acho que vão ficar putos comigo também. A gente tinha meio que discutido. E eu queria resolver a discussão. E o Flávio tava lá no videogame, não saía do videogame. Eu falava, vamos resolver. Não, tava puto. Eu desliguei o videogame. Ela tirou da tomada do videogame, eu nem tinha salvo o jogo, olha só aqui. Mas eu tentei resolver sim a situação. Mas nunca mais aconteceu. Foi só um parênteses aqui, porque pra gente ficar um pouco mais íntimo aqui, um pouco mais... Ficar um pouco mais suave a coisa. Vocês verem que nós somos pessoas normais, né? Então, ó, por exemplo, o tal do videogame, tá? Videogame é foco e concentração, pessoal. Quem joga videogame, joguinho de celular... Candy Crush. Eu sou fã do Call of Duty. Não sei se vocês jogam Call of Duty, jogo de primeira pessoa de tiro. Adoro. Jogo no celular ali quando dá um tempinho. E eu gosto pra caramba. Como é que é o nome daquele jogo que você joga? Eu sou o Candy Crush. Tem o Candy Crush, mas aquele das bolinhas. Eu não lembro o nome, eu não sei o nome. Mas é daqueles joguinhos bem bobinhos, assim, que tem um monte de bolhas em cima. E aí tem, digamos, uma bolha verde. Aí você tem que jogar ela nas bolhas verdes e aí caem as bolhas verdes. E que também aí você fica naquela de... Enfim, mas eu não lembro o nome desse joguinho, mas ele apareceu num anúncio, achei legal e baixei. Deve ser Bubbles. É alguma coisa assim. Tá. Mas assim, o que a gente quer dizer com tudo isso? É que quando a gente tá jogando esse joguinho, a gente tá tão focado naquilo que a gente tá num estado de hipnose. Foco, concentração, direcionado. E tem criatividade e imaginação envolvida. Porque você precisa ser criativo para jogar um jogo... Porque para fazer as coisas que tem que ser feitas, e você precisa imaginar possibilidades dentro do jogo. E tudo isso de uma maneira direcionada é hipnose.
É hipnose. Ah, Flávio, a gente não consegue, eu não entendo o que é hipnose. Pessoal, é só você estar concentrado em algo, é hipnose. Que nem o exemplo que foi o João que falou do livro, né? Foi. Esse é um exemplo muito clássico, muito, assim, é muito fácil de você perceber. Eu tenho certeza que todo mundo em algum momento já passou por isso. Que é Explica, para ver que você tá com o papel aqui na mão. Tá. Quando a pessoa, por exemplo, a pessoa tá lendo. Tá lendo. Aí vamos supor que eu não tô aqui. Sai. Aí eu chego do nada, o Flávio tá super concentrado lendo, e eu começo a falar alguma coisa. Ah, não sei o que, olha só, a gente tem que gravar e tal, você tá lendo aqui o roteiro? Ei! Oi. Você tá falando comigo? Pô, você não prestou atenção? Faz tempão que eu tô falando aqui com você. Sério? Eu tô aqui lendo. Quantas vezes isso não acontece, né? A gente pode fazer teatro, né? A gente pode fazer teatro, a gente pode bosta, né? Mas ok. Não, foi boa a interpretação. A minha foi boa. Mas vocês entenderam? Tenho certeza, em algum momento você estava concentrado lendo alguma coisa, você não viu alguém chegar, esse alguém começar a conversar com você, às vezes falar com você, e às vezes chegar nesse ponto da pessoa falar, ei! Você fala, às vezes até leva um susto, você fala, meu Deus, você tá aqui faz tempo? A pessoa fala, sim, eu tô aqui falando com você, e você fala, nossa, eu nem vi você chegar. Tipo, se fosse um ladrão, eu não tinha nem reparado. Se fosse uma cobra, tinha mordido, né? Porque você tá tão imerso lendo ali, prestando atenção. E ó, você não tá lendo qualquer coisa, você não tá parado pensando, distraído. Você tá focado, concentrado. Quando você tá lendo, assim, quantas vezes a pessoa que lê um livro, depois ela vê o filme daquele livro, ela se decepciona. Porque quando ela tá lendo aquela história, a imaginação dela vai criando todas as imagens daquela história. E aí ela vê o filme, não tem a ver com aquela imaginação que ela criou. Não era aquilo que ela imaginava que fosse. E aí ela se decepciona com o livro. Porque a gente vai criando, principalmente quando é de história, né? Alguma história, alguma ficção, alguma coisa assim. Você vai criando aquelas imagens, as falas, os personagens. Você tá concentrado, imaginando, focado, com atenção direcionada. Isso é muito doido. E assim, em contraponto a isso, o que não é hipnose? A gente falou o que é, acho que ficou claro, né? Videogame e tudo mais. O João, inclusive, falou que tirar o videogame da gente, nós homens, é como tirar o café de você. Nossa senhora, ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Obrigado, João. Vou usar essa ferramenta. Inclusive, não tá, não. Que parceiro. Mas ela tá com uma jarra de café do lado dela. Eu nunca vi uma mulher gostar tanto de café. Eu amo café. Deus. Eu não sou fã de café não, mas meu Deus, a Marcela ama. Pô, João, olha, a próxima vez que eu for pensar nisso do videogame, eu vou pensar, não, tirar o café de mim, não, fica jogando aí, vou tomar um café. Ela fica tomando café, a gente fica jogando videogame. Tem aquele meme do café, né, do cara, eu quero café! Quero café! Então, galera, voltando, tá? A gente faz de tudo pra manter o foco, mas às vezes a gente dá uma destoada aí, tá bom? Hipnose, foco, concentração, criatividade e imaginação direcionada. Agora, o que não é hipnose? O que é o contrário? Desatenção. Estar desatento é estar em hipnose? Não. Tá? Uma outra coisa é... Sabe quando você está cansado? Sonolento? Eu, por exemplo, às vezes eu tô no plantão, passo o dia inteiro no hospital. Pra quem não sabe, eu sou médico, tá? E às vezes eu tô de plantão, passo o dia inteiro no hospital. Tô lá, o dia inteiro, né? Tô lá fazendo isso, fazendo aquilo, tal, não sei o quê. E daí, às vezes, o plantão foi horrível, corri pra caramba, trabalhei um monte. Eu chego em casa morto de cansado. Horrível no sentido de muito trabalho. Horrível no sentido de ter muita correria, muita gente pra atender, né? Porque às vezes é mais tranquilo, né? Eu chego em casa, tomo um banho, a gente come, janta, tudo mais. Às vezes assisto um filme, uma televisão, tudo mais. E às vezes tô lá jogado no sofá, assim, tipo, viajando. Só que eu não tô viajando focado. A minha cabeça, ela não tá funcionando mais. Eu não consigo pensar em nada. E eu tô lá no sofá. Geralmente a Laika e a Pepe, né, nossas cachorrinhas, elas sobem na gente, assim. Daí a gente tá lá. E daí eu tô vendo filme. Só que eu não tô vendo filme. Eu tô viajando, tipo... Só que a minha cabeça não tá em lugar nenhum. Eu não tô direcionado em nada. Isso não é hipnose. Isso é cansaço, é sono, sabe? É vontade de desligar. É diferente de hipnose. Sim. A gente pode utilizar a hipnose para acessar um estado de relaxamento. Só que quando a gente está nesse estado que eu descrevi para vocês, tá cansado, tá meio bugado assim, isso não é hipnose, pessoal.
Isso é cansaço, é desatenção, é diferente. É diferente. Tem muita gente que fala, e quando você tá para dormir, você tá em hipnose. Não. Você tá cansado, você tá quase dormindo, você tá com sono. Só que você não tá focado e direcionado em algo. Você pode acessar o estado de hipnose nesse momento que você tá para dormir com um objetivo. Mas são coisas distintas, que também não vou me aprofundar agora nesse primeiro momento. Sabe? Se não tiver direcionamento, não é hipnose. Tem que ser uma coisa direcionada. Por exemplo, eu quando vou dormir, eu entro em hipnose. Eu acesso o estado de hipnose. Mas eu acesso o estado de hipnose com o foco, o objetivo, a imaginação, com sugestões, para eu dormir, para eu ter um sono de qualidade, para eu acordar renovada. Então tem um foco, tem um objetivo, tem a minha imaginação e tá guiado, e aí eu simplesmente fecho os olhos e não é que eu durmo em hipnose. Eu simplesmente fecho os olhos, estou em hipnose, e aí o sono fisiológico toma conta. E você dorme. E eu durmo. E a Marcela dorme muito rápido, galera. Vocês não têm noção. A Marcela encosta, ela dorme. Ela dorme. Assim, a Marcela dorme, você dorme por causa da hipnose. Olha a diferença. A Marcela dorme utilizando exercícios de hipnose de uma maneira direcionada, visando dormir. Em 5 minutos ela tá dormindo. Assim, no momento que eu quero, vamos supor, se é 10 horas da noite e eu quero dormir, ok, eu vou lá e consigo. E se são... mas eu tô acostumado a dormir 10 horas da noite. Não, vamos supor que eu acordei super tarde e eu quero dormir às 10, eu consigo. Mas vamos supor que eu quero dormir às 3 horas da manhã. Também, ok, eu consigo, se eu tenho coisas pra fazer. Então, eu quero dormir 4 horas da tarde e tirar uma soneca. Também, eu consigo. Então, eu consigo, através da hipnose, acessar, né, e dormir. Mas com esse objetivo. A Marcela tem um objetivo. Aí, a diferença... A diferença é a seguinte, Não, o Flávio também consegue quando ele quer. Eu consigo dormir quando eu quero, mas utilizando a hipnose. Só que eu não preciso. Porque aonde eu encosto, eu durmo, entendeu? Às vezes tá vendo alguma coisa assim, eu já tô aí... Daqui a pouco eu já dormi. Mas a diferença, olha, lembra do que a gente falou da distração? Às vezes o Flávio tá assistindo um filme, ele tá completamente distraído. Ou às vezes a gente tá conversando. Aí eu tô olhando pro Flávio e o Flávio tá assim. Aí, assim, o Flávio tá dormindo de olho aberto. Eu tô literalmente dormindo, tá? Às vezes eu brinco com o pessoal no hospital. Só que ele tava em hipnose? Não, ele tava cansado e distraído. Cansado e distraído. Às vezes eu chego no hospital 7 horas da manhã, e assim, o hospital que eu trabalho é um pouquinho longe, né? O Hospital Vita, aqui de casa. Então dá alguns quilômetros até lá, né? Tem que pegar a rodovia e tal. E às vezes eu chego no hospital, assim, começo a conversar com o pessoal, e eu até brinco com eles, eu falo, pessoal, eu vou acordar às 7h30, tá bom? Da agora que eu cheguei às 7 da manhã, eu ainda tô dormindo, tá? Então, hoje... Não peçam coisa pra mim, não. Hoje o Flávio acordou, aí assim, o Flávio é daqueles que faz as coisas no automático quando acorda. Não conversa com ele, não pergunta coisa muito relevante, porque ele tá no automático nessa meia hora, né? Aí ele foi, se arrumou, ele tinha uns negócios pra fazer logo que ele acordou. Aí ele acordou, se arrumou e saiu. E eu continuei em casa, de repente eu ouvi o barulho assim, eu tava vendo uma das nossas cachorrinhas, e eu só ouvindo o barulho das patinhas da outra, mas eu não tava vendo ela. Aí eu fui num dos quartos que tem no nosso apartamento, que tava com a porta fechada. Quando eu abri a porta, saiu a Laika. Falei, nossa, o Flávio trancou a Laika no quarto. Aí eu falei pra ele, falou, sério, nossa, eu nem lembro direito de sair de casa. Só que, pessoal, isso não é hipnose, tá? Não. Isso é desatenção, às vezes é sono, é cansaço. É diferente. Hipnose, você tá tão concentrado em algo que fenômenos fisiológicos acontecem. Fez sentido pra vocês? Pessoal que tá prestando atenção aí, ó. Fez sentido? Deixa nos comentários aí se fez sentido. Pessoal que tá com foco e atenção direcionado aqui. Pessoal que está focado e concentrado na gente, fez sentido? Deixa nos comentários aí. Eu sei que tem um delayzinho aí, mas vai deixando nos comentários que a gente já volta a explicar, tá? Mas agora vem a pergunta. Mas leia os comentários pra mim, né? Porque eu não enxergo. Não, eu leio. Pode ficar tranquilo. Não, pra enxergar eu tenho que... Tem que chegar bem pertinho. Então, pessoal, ó, a gente falou que é hipnose, né, de uma maneira um pouco mais descomplicada, e a gente falou que não é hipnose também de uma forma descomplicada. Agora vamos falar o seguinte: por que as pessoas precisam entender e aprender a hipnose de uma maneira mais descomplicada? Tem alguns porquês aí que são importantes. Na verdade, bem importantes, tá bom?
Vamos listar alguns aí, tá? Lembrando que eu e a Marcela, quando a gente vai fazer um vídeo, a gente prepara o vídeo antes, pra gente não ficar aleatório aqui, away, né? Porque assim, a gente, se deixar, a gente fica falando, quem conhece a gente sabe, que a gente vai. fala e vai. E o problema é que assim, um assunto lembra uma outra coisa, que lembra uma outra coisa, que lembra uma outra coisa. Daqui a pouco, o nosso foco e atenção direcionada, que era o objetivo desse tema, a gente tá falando sobre várias outras coisas e abriu vários loops e não fechou nenhum. E é por isso que a gente faz um roteirinho pra gente, quando um começa a se perder, o outro puxa. A gente se direciona na coisa, tá? Então, assim, tem 2 questionamentos quando a gente faz essa pergunta do porquê você precisa aprender a hipnose de um jeito descomplicado. Já vamos dividir em 2. Primeiro, por que você precisa aprender hipnose? Vamos responder essa pergunta. Por que você acha que as pessoas precisam aprender hipnose? A gente conhecer o nosso funcionamento, né? A questão, assim, que ficou tão, principalmente agora no ano de 2020, né? A questão do autoconhecimento. As pessoas começaram a perceber a importância disso. A gente se conhecer, a gente entender como a nossa mente funciona, como a gente acaba reagindo às ações, né? A nossa reatividade a determinados acontecimentos. No momento que alguém faz alguma coisa ou fala alguma coisa, a gente explode. A gente começa a ter mais percepção. Peraí, eu fiquei bravo por causa disso. Eu não gosto quando alguém me trata de tal maneira. A gente começa a ter mais autoconhecimento, entender o porquê, assim, o funcionamento da nossa mente, porque a hipnose, ela explica, né, de uma forma teórica, o funcionamento da nossa mente. Lembra, a mente não tem nada a ver com o cérebro, né? Não é que você vai abrir o teu cérebro e tá lá essas explicações teóricas que a gente tem para te explicar. Mas você consegue entender, eu fiquei bravo porque a pessoa falou tal coisa, e essa palavra que a pessoa falou, ela linka com vários traumas que eu tenho, então não é que eu fiquei bravo com a pessoa, mas ela gerou em mim uma cascata de emoções que me remeteram a assim, você começa a entender isso. E o primeiro passo para você conseguir mudar algo é você entender, né? Eu acho que resumindo, assim, não resumindo, complementando o que você está falando, né? Eu acho que é importante entender o nosso comportamento perante as situações. Resumindo numa frase, né? Exato. Entender como a gente se comporta perante determinadas situações. Por exemplo, se a gente tem uma determinada dificuldade de aprendizado, vamos imaginar que você tem uma prova para fazer, você tá, sei lá, você tá se preparando para uma prova, um concurso, não sei, alguma coisa, vestibular, sei lá. E você estuda. Só que você não está absorvendo aquilo. E você começa a ficar chateado com você e você começa a procrastinar. Daí tudo é mais importante. Limpar a janela é mais importante do que estudar. É mais divertido. O que isso quer dizer? Talvez você está tendo comportamentos que podem estar te sabotando, que podem estar fazendo procrastinar sobre as coisas, né? E entender o porquê você está tomando esse tipo de atitude é um grande diferencial. Porque quando a gente conhece o inimigo, o que a gente faz? A gente consegue criar uma forma de combater o inimigo de uma maneira melhor. Você concorda? Sim, com certeza. Então, eu acho que para mim isso é o mais importante. Se a gente não sabe o porquê a gente está agindo daquela maneira, ou às vezes nem tem percepção que a gente está agindo daquela maneira. Porque às vezes a gente está procrastinando, mas não se dá conta que a gente está procrastinando. A gente vem com uma desculpa consciente dizendo, mas a janela estava suja, eu precisava limpar. Só que na verdade quando você para analisar, você fala assim, não é que a janela estava suja e precisava limpar. É porque eu precisava fazer algo, precisava estudar uma matéria que eu considero um pouco mais difícil, tenho um pouco mais de dificuldade, mas sei lá, você precisava porque você tem uma prova. E aí você arranjou essa desculpa consciente porque você olhou pra janela, viu que ela tava suja e falou, eu vou limpar essa janela. Eu acho que agora é a hora de limpar a janela. Vou lá limpar a janela. Mas, às vezes, você não tem essa percepção. E você realmente acha que a janela tá suja, eu preciso limpar a janela. Depois eu estudo. Aí depois você percebe, não, peraí. Eu arranjei uma desculpa pra dizer que depois eu estudo pra eu não me sentir ociosa. Eu senti que eu tava fazendo algo útil ao invés de estudar naquele momento. Mas porra, Marcela, você não estudou. Não, é que eu tava limpando a janela. Quantas vezes a gente já não fez isso, né? Só que quando você percebe assim, peraí, nossa, que vontade de limpar a janela. Calma, eu realmente tô com vontade de limpar a janela ou é uma desculpa pra eu não estudar agora? Eu acho que o legal da hipnose, quando a gente aprende a hipnose, eu assim, desde a época que eu aprendi a hipnose já,
Tá completando 5 anos aí que eu já conheço hipnose, por intermédio da Marcela, que me ajudou aí a abrir minha cabeça para eu querer aprender hipnose, né? Porque eu fui muito cabeçudo, fui muito preconceituoso, hein? Depois eu conto minha história aí que... eu acho que algum vídeo nosso aí tem eu falando sobre isso aí, mas qualquer hora eu conto de novo a minha história. Nossa senhora, pra eu contar a minha história eu vou precisar... A Marcela tem história com a hipnose desde 2006. Na verdade é antes, né? Não, na verdade eu descobri que o meu primeiro contato com a hipnose foi em 2000. Meu Deus. Aí em 2004 que eu presenciei mesmo de forma mais efetiva, mas eu já praticava sem saber que era hipnose. Na verdade, assim, eu fazia exercícios em 2000. Aí... Enfim, mas outra hora eu conto. Mas, ou seja, a hipnose na minha vida desde 2000. E aí 2006 foi o primeiro curso que eu fiz. Faz tempo, hein? Boa. Não vai mentir a idade. Não, que você começou bem nova. Não, eu era bem nova, 2000. Faz tempinho já, né? Não, mas assim, por que a gente tá falando sobre tudo isso? Porque, pessoal, a partir do momento que você entende como os teus comportamentos e ações funcionam, você tem a oportunidade de melhorar a tua vida. Você tem a oportunidade de ter melhores resultados no teu dia a dia. A gente não tá falando de resultados assim, hiper mega extraordinários de um dia pro outro. Não. Sobre o que a gente tá falando? É um pequeno comportamento que muda hoje, amanhã. Você falou uma coisa que me veio um insight aqui agora. Você falou assim, de um dia pro outro. Na minha percepção, quem me conhece sabe que eu sou muito cuidadosa com extremismos. Em falar palavras assim como sempre, tudo, todos, nunca. Mas aqui eu acho que cabe. Que sempre que alguém te fala alguma coisa que é de um dia pro outro, desconfie. Porque, vamos dar um exemplo assim, sei lá, emagrecimento. Uma pessoa que faz algum processo de emagrecimento que é muito rápido, ela engorda, provavelmente, muito rápido. Pode fazer o efeito sanfona. Aquelas, assim, dieta restritiva, né? Dieta que você perde 300 quilos em 2 dias. Só que depois você engorda de novo. São coisas que, assim, que é muito rápido. É de um dia pro outro. Desconfia, porque geralmente é gradativo, precisa de treino, precisa de prática. Um outro exemplo, que é de um dia pro outro. Você vai lá, você tem uma prova, que até a gente vai falar mais pra frente sobre isso. A gente já dá esse exemplo mais pra frente, mas que eu acho que cabe ressaltar agora. Que é a de um dia pro outro. Você tem uma prova, você decora aquela matéria. Você decorou de um dia pro outro. Mas pergunta, uma semana depois. Você lembra de alguma coisa? Você não lembra. Quantas coisas da escola a gente já esqueceu porque decorou, né? Você decorou pra prova, você não aprendeu aquilo. É bem diferente. Na faculdade, um monte de coisa decorada que daí chega um determinado momento você tem que estudar tudo de novo. Porque você não lembra, né? Você não aprendeu de verdade, né? Então aqui só foi assim um parênteses que eu resolvi fazer pra você também, assim, porque a gente não quer que você simplesmente acredite em tudo que a gente está falando e fale, ok, o Flávio e a Marcela falaram isso, então é isso. Não! Que você seja um cético inteligente. Um cético, não um cético que fica, não é isso e ponto, não é isso, não concordo, não, mas peraí. Um cético inteligente, o que é isso? Mas isso que o Flávio e a Marcela falaram, faz sentido? Deixa eu pesquisar um pouco mais, deixa eu entender um pouco mais, deixa eu ver o porquê que faz sentido. Tal coisa eu não concordo, mas eu não concordo por causa disso, disso, daquilo. Sabe, essas discussões saudáveis. Mas não algo, eu não concordo, e aí você se fecha e tapa os ouvidos. Não concordo, não acredito, não acredito, não acredito. Por quê? Por quê? Não concordo porque não faz muito sentido. Me explica um pouco mais. Porque simplesmente, senão você acaba caindo na lábia de muita gente que te fala e acaba te enganando. Como, isso aqui no estalar de dedo tudo vai... Isso, eu não tô falando só em relação à hipnose, tô falando em relação a absolutamente tudo. Sobre a questão do dia pra noite. Pois é. Do imediatismo. Tem muita gente que acha que, por exemplo, aprender hipnose você até aprende de um dia pro outro. Mas se você não praticar, você Mas esquece. se você não praticar e aplicar da maneira correta na tua vida, você realmente esquece, né? É a mesma coisa. Mas assim, voltando pro ponto aqui, né? Por exemplo, o benefício de aprender hipnose é você entender o teu comportamento ao ponto de você melhorar ele, certo? Sim. Você aprendendo de uma maneira descomplicada, você consegue encontrar com mais facilidade, isso na minha visão, né? Você consegue encontrar com mais facilidade uma forma
de aplicar esse conhecimento no dia a dia, né? Coisas, assim, pequenos detalhes, pequenas coisas de dia a dia que você pode aplicar a hipnose. Por exemplo, você que está fazendo unha. Você vai lá, está fazendo a unha e arranca um bife da cutícula lá. Se você aprender a utilizar a hipnose de uma maneira otimizada, você pode fazer um processo de anestesia utilizando a hipnose, que a anestesia é um fenômeno que pode acontecer com o estado de hipnose, para você não ficar se incomodando com aquilo. Nossa, quantas vezes eu sempre utilizo isso, mulheres, é maravilhoso. Você entra em auto-hipnose rapidinho ali e você não sente dor. Você vai limpar a unha, você vai usar acetona, tá aquele bife, ele tá sangrando, mas você precisa limpar e não dói. Outro exemplo que a gente já deu aqui com relação a Marcela, que falou sobre dormir, né? Poxa, imagina só, você aprender de uma forma descomplicada e prática, utilizar a hipnose para você dormir, em questão de 5 minutos você tá num sono maravilhoso. E às vezes a pessoa tem problema de insônia, problema grave de insônia. Às vezes a pessoa ela fica se rolando na cama e não dorme. Ela não dorme. E poxa, vai lá, aprende um negócio prático que faz sentido e daí começa a dormir legal. Pô, é bom, né? É útil. E se dá sugestões para também acordar com disposição, com energia, da maneira como você quiser, né? Estar bem. Né? Então isso é importante, né? E você estava falando ali da relação, por exemplo, de aprender a hipnose de um jeito mais também descomplicado. Entra muito naquela questão do professor de colégio ou faculdade, que às vezes o cara é muito bom, só que a forma como ele ensina é horrível. Vocês já passaram por isso? Aquele professor que ele é PhD, super foda, escritor de 300 livros. Você fala, meu Deus, eu vou ter aula com fulano de tal. Caramba, eu estudo com os livros dele, meu Deus do céu. Só que ele é muito bom na técnica, mas ele não sabe passar aquele conhecimento que ele tem. Tipo, nossa, o cara é um gênio, mas a aula dele é uma porcaria, porque ele não explica. A aula que o estagiário dá é melhor. Maravilhosa do que a aula que ele dá. A aula do estagiário é muito melhor, né? Porque não é que ele é ruim, mas é que ele é muito bom. Então, se ele tá conversando com alguém no mesmo nível que ele, é maravilhoso. Só que ele não consegue, e não é por prepotência, por arrogância, é porque aquilo tá tão enraizado nele por tantos anos, simplesmente com um pensamento completamente técnico, aprofundado, avançado, que quando ele vai explicar para pessoas mais que não tem aquele mesmo nível do PhD, que estão, por exemplo, no começo da faculdade, ele precisa de um palavreado que não é o juridiquês, que não é o mediquês, ele precisa de um palavreado que não é rebuscado, que não é complexo, palavras simples. Ele não consegue encontrar, porque ele já está tão acostumado. Vou dar esse exemplo do juridiquês, né? Seja você, digamos, é um advogado, aí você, sei lá, um advogado há 300 anos, onde o teu mundo é só nesse mundo jurídico. Você já está tão acostumado, enraizado com essas palavras, que você esquece, às vezes, de algumas palavras mais simples. E várias vezes eu falo isso por experiência própria. Às vezes eu falo uma palavra e o Flávio fala assim, peraí, o que significa isso? Eu demorei um tempo para eu conseguir me sair do juridiquês, e ainda assim às vezes eu solto umas palavras mais rebuscadas, mais do juridiquês, porque faz parte daquilo, da tua vida, né? E aí você precisa se libertar disso, porque, vamos dar um exemplo, você tá ali naquela aula, e aí o professor tá explicando, e aí o professor fala assim, alguém tem alguma dúvida? E você não entendeu nada. Você fala assim, eu tenho? Aí o professor fala assim, tá, qual dúvida? Às vezes dá vontade de falar assim, por favor, repete tudo que você falou, só que com palavras, como se você estivesse explicando para uma criança de 7 anos, porque eu não entendi porra nenhuma. Ou às vezes, sabe, você não entendeu, que você nem consegue formular a pergunta. E é engraçado que isso é uma coisa que a gente observa, pelo menos eu venho observando bastante, né? As pessoas acham que aprender hipnose só é boa quando é complicado. Não, aquele curso é muito bom porque ele é complicado, ele é complexo, ele é avançado, ele é aprofundado. Não. O legal da hipnose é você ser simples, tá? Até mesmo, entrando nesse assunto, né? Entrando no contexto dos exemplos que a gente tem de pessoas assim que começaram a entender a hipnose de uma forma mais simples. Por exemplo, a Marcela tem 300 milhões de anos, né?
em que ela já sabe hipnose, né? Eu tenho um pouquinho menos, né? Tenho 5 aninhos só aprendendo hipnose. Mas, dentro desses 5 anos, estudando, a gente fazendo curso, treinamento, viajando, Brasil, mundo, total. a gente imergindo nesse... Imergir. Não, a gente... Imersão. Em imersão nesse mundo da hipnose, tá? A Marcela que corrige meu português, tá bom? Porque às vezes eu falo as coisas meio erradas também. Entrando nesse mundo da hipnose aprofundado, a gente viu, pelo menos eu notei, depois de 5 anos, que a gente precisou de uma carga teórica tão complexa para a gente entender hoje e explicar hoje que a coisa é muito mais simples. A gente chegou num ponto hoje em que a gente não consegue mais ver complexidade no processo de hipnose. A gente vê simplicidade no processo. E tudo que a gente vê de forma mais complexa, automaticamente a gente já vai buscando simplicidade naquilo. E a gente agora tem praticamente um pacto entre a gente, né? Que se a gente vai explicar a hipnose para alguém, a gente vai explicar ela da forma mais simples possível. A gente não quer ficar explicando hipnose de um jeito completamente rebuscado, difícil, sabe? Com um monte de termo neurocientífico, que é tudo teoria, que não é nada realmente às vezes comprovado. Não precisa. Aprender hipnose pode ser muito simples. Muito simples. E a beleza está na simplicidade. Ser simples é muito bonito. Porque as pessoas, às vezes, elas associam a questão de falar rebuscado, falar difícil, falar termos complexos com inteligência. E não tem nada a ver. Você pode falar de forma extremamente simples, palavras que uma criança de 7 anos entende, e você é extremamente inteligente. E você pode falar palavras extremamente complexas que às vezes nem você sabe o significado. E só pra parecer, nossa, como ela é inteligente, como... Parecer que é meu foda, Deus, né? Meu Deus do céu. E às vezes, o ser humano ele tem essa tendência natural, né? De, sem perceber, acabar falando... E eu percebo isso pela faculdade de Direito. Às vezes você tá no primeiro período, você começa a aprender, né? Um juridiquês ali. Você nem sabe o que significa aquelas palavras. Mas você fala assim, nossa senhora, eu vou falar dessa maneira. Você não tem a menor ideia, mas você quer encaixar aquelas pomposidades daquelas palavras bonitas nas frases. E às vezes você sabe que a outra pessoa não tá entendendo porra nenhuma do que você tá falando. Mas você sente assim, nossa senhora, eu tô parecendo tão inteligente. Não, você tá parecendo um babaca. Desculpa. Desculpa se eu ofendi alguém. Mas você tá parecendo assim, eu quero falar difícil, eu sei que você não tá entendendo nada, mas pra parecer que eu sou superior a você. Não que você tenha, repito, não tô ofendendo ninguém, pelo amor de Deus, me desculpa se alguém se sentiu ofendido. Não, você não tá fazendo isso de propósito. Eu quero ser um babaca para ofender a pessoa, para eu mostrar que eu sou inteligente e ela é um burro. Não é isso. É a tendência natural. Porque a gente acha que às vezes do simples, falar de maneira simples, falar que nem uma pessoa que não tem um estudo, uma pessoa que às vezes nem terminou o colégio, uma pessoa que precisou largar o colégio porque ela precisou começar a trabalhar super cedo, associa isso com falta de graduação e inteligência. Não, pra mim é exatamente isso. O avançado é o simples bem feito. O avançado é o simples bem feito. Dá pra tatuar essa frase. Lembrando. Dá pra fazer uma tatuagem dessa frase. Que ser mais profundo, avançado, não tem nada a ver com ser rebuscado. Dá pra gente falar algo simples, realmente de uma maneira mais avançada, mas também simples. Sem rebuscar, sem complicar, sem coisa muito técnica que você não vai entender nada, que você vai ficar só assim. Tipo, na tua cabeça você tá... E daí pede pra você entendeu? Você fala, mas na tua cabeça assim, não entendi porra nenhuma, mas eu não sei como perguntar pra ele. E sei lá, se eu perguntar pra ele vai achar que eu sou burra, que eu não entendi nada porque eu sou burra, mas eu tô com vergonha de perguntar e dizer que eu não entendi. E tô dizendo que eu entendi tudo. E aí você pede pra pessoa, tá, então me explica tal coisa. A pessoa, puta que pariu, eu não sei. Como é que eu vou? Tipo, simplifique o que eu falei. A pessoa não consegue, porque ela não entendeu, né? Por exemplo, as nossas referências, que a gente tem um monte de referência de hipnose, tá? E a maioria esmagadora das nossas referências não é aqui do Brasil, tá? É tudo lá de fora. A gente já fez vários treinamentos fora do país. E o engraçado é que os melhores treinamentos que a gente fez foram
Os mais simples. Os mais simples. Foi um aprofundamento na simplicidade. Sabe? Então, é muito top isso. É muito legal. Porque, às vezes, você pensa nisso e o que você pensa? Ah, eu vou aprender um negócio tão besta, tão simples. Ah, eu quero coisa avançada. Eu quero coisa, tipo... Nossa, eu quero coisa top de linha. Eu quero coisa avançada. Eu quero me tornar um Master Practitioner top de linha, não sei do que. Não precisa. Não precisa. Você precisa fazer o básico bem feito. E tem um monte de gente que faz curso avançado aí que eu conheço que não sabe o básico direito. O básico é uma merda. Tá? Então, os melhores cursos que a gente fez fora do país, e a gente pode citar nome das pessoas ainda. Tem o Adam Nison, tem o Fred Anthony, tem o Mihal. Mihal é o poço de simplicidade. E quanto mais simples, nossa, eu passei mais poderoso. Da manhã citando exemplos. E tem exemplos no Brasil também. A gente também tem várias referências brasileiras que também são exemplos para nós. Mas a gente gosta muito desses exemplos de fora, talvez seja por uma questão que, na minha percepção, é a questão do inglês. Porque o inglês, ele é uma língua mais simples que o português, né? Sim. Então, entender a hipnose no inglês, ela, assim, bem menos palavras, ela soa tão mais elegante, tão mais, realmente simples. Então, muita coisa que às vezes, para você explicar no português, na minha percepção, nesse processo de tradução do inglês para o português, muita coisa foi se perdendo e foi sendo rebuscada, para conseguir explicar no português o que é aquilo. E aí, quando você ouve no inglês, muita coisa fala, agora eu entendi. Agora tá fazendo sentido, né? Aí talvez você fale assim, tá, então eu preciso aprender inglês? É justamente por isso que estamos aqui, para te passar essa informação sem que você precise do inglês, mas te passar essa informação com a percepção dela, sem esse rebuscamento e perder essa simplicidade do inglês para o português. E o inglês, às vezes você consegue fazer um processo de hipnose, você usa poucas palavras. No português você precisa de várias palavras para querer dizer a mesma coisa. E outra, aprendendo inglês se aprende na fonte, né? Porque a grande maioria dos materiais que existem de publicação, tanto de artigo científico quanto de informação de relevância da hipnose, estão em inglês, tá? E a gente estuda esses materiais, claro, a gente tem as nossas fontes, as nossas referências principais que a gente estuda hipnose, mas o nosso objetivo é trazer isso para vocês, né? Trazer essas informações relacionadas à simplicidade, né? À descomplicação da hipnose. Porque, infelizmente, a hipnose se tornou uma coisa meio complicada. Tem muita gente falando de um jeito muito complicado sobre a hipnose. E a gente está aqui para falar de um jeito descomplicado. Tá bom? Amor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Assim, tem alguns questionamentos que talvez estejam passando na cabeça das pessoas agora. Talvez tenham algumas coisas na cabeça de vocês aí que vocês estão se perguntando sobre a hipnose. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre hipnose na sua vida, né? E talvez você tenha dúvidas sobre a hipnose, né? E me veio uma pergunta, né? Que é a seguinte. Quais os benefícios de aprender a hipnose, além da questão de entretenimento, além da questão de apresentações? Para que serve, assim, a hipnose de uma maneira mais... que faça sentido? Você consegue explicar para a galera aí? Nossa, eu passaria até amanhã dando vários exemplos. Um deles a gente já falou agora há pouco sobre a questão de dormir. Pensa só, olha o ciclo do mal que faz na tua vida a falta de uma noite de sono, ou então uma noite de sono de qualidade. Porque às vezes você pode falar assim, mas eu consigo dormir várias horas. Dormir várias horas não é a mesma coisa que dormir com qualidade. E aí você não dorme, aí você acorda cansado, aí você tá estressado, aí você começa a ficar mais ansioso, você começa a ficar mais grosso, você fica mais intolerante, você começa a dar patada, você não rende. Todo um monte de cascata de eventos que começam a acontecer por causa de uma noite mal dormida. E às vezes essa noite mal dormida vem por causa, digamos, de uma ansiedade que você tá, por coisas que você não conseguiu fazer ao longo do dia, que daí você deita na cama e tua cabeça tá a mil. Você não consegue desligar desses pensamentos. Você fica pensando em 1 milhão de coisas, você não consegue... Calma, não é agora que eu vou levantar, responder aquele e-mail, não é agora que eu vou levantar pra falar com fulano, não é agora que eu vou resolver tal pendência, agora eu preciso descansar. Mas você não consegue simplesmente pegar uma chavinha e fazer assim, puc, com a hipnose você consegue. Só que não é tão assim de uma hora pra outra. Para eu chegar nesse estado, onde eu simplesmente, ok, agora eu vou deitar e dormir um pouco, eu
há quantos anos que eu pratico. Há tem que treinar. quantos anos que eu treino e eu faço isso toda noite, sempre. Então, às vezes é tão automático que eu nem percebo o que eu tô fazendo, mas é treino. E se você quer esse benefício, você precisa treinar e praticar. Mas só esse exemplo dessa questão do sono e essa cascata de eventos que vem, pra mim, assim, já... Meu Deus do céu, tenho certeza que você já consegue linkar com várias questões da tua própria vida. Até o João mandou ali no Instagram, ali na live, falou assim, ó: eu confesso que essa noite o calor não me permitiu dormir. E tive que usar a hipnose para tirar um cochilo restaurador. Aí, ó. Eu quantas vezes, às vezes, estou no hospital, pessoal. Isso aí, pensando na questão prática, né? Vamos estar pensando na questão do dia a dia. Porque o que a gente poderia falar? Né? A hipnose serve para quê? Para ansiedade, depressão, medos, fobias, para dor crônica, para parar de roer unha, para vícios, bebidas, cigarro, drogas, emagrecimento, gagueira. Ai, meu Deus. Pessoal, calma. Arnica, parece uma arnica. Não sei se você sabe o que é arnica. Arnica é uma parada que funciona pra tudo. Apesar dela ter todos esses benefícios também. A arnica funciona pra tudo. Pessoal, hipnose, eu não quero que vocês tenham na cabeça de vocês que hipnose é uma coisa que nem arnica, tá? Porém... Mas ela ajuda pra N coisas. Ela ajuda pra N coisas. Mas a grande sacada que eu vejo é você utilizar pro que faz sentido pra você. Só você pode explicar pra gente o que poderia auxiliar a hipnose. Por exemplo, eu não preciso de hipnose para dormir. Porque eu encosto onde for e eu durmo. Mas vamos supor, por exemplo, o Flávio encosta onde for e dorme. Mas às vezes, simplesmente dormiu em quantidade, mas acordou sentindo ainda mais cansado. Então, quem nunca, né? Então, só que esse era o exemplo que me veio na cabeça. Não, me veio na cabeça assim só para eu mudar. Porque por mais que eu não tenha dificuldade para dormir, no momento que eu estou sonolento e preciso trabalhar, por exemplo, que nem eu falei, às vezes eu vou para o hospital, eu tô meio sonolento. Então, às vezes eu tiro 5, 10 minutos ali. Claro, ninguém vai morrer por causa disso, pelo amor de Deus, tá? Mas às vezes eu tiro 5, 10 minutinhos, eu vou para um lugar um pouco mais reservado, faço hipnose para quê? Para eu poder ter energia para encarar aquele dia. Para eu fazer as coisas. Então a hipnose para mim faz sentido nesse aspecto. Funciona para mim dentro desse contexto. Para mim faz sentido utilizar assim. Para Marcela faz sentido para outras coisas. Então a gente adapta a hipnose para o que a gente precisa na nossa vida. Não adianta nada você querer impor para a pessoa algo que é bom para você. Mas será que para a pessoa faz sentido da mesma maneira que faz para você? Será que para a pessoa aquilo é tão importante quanto é para você? E outra, cada ser humano é único. O que funciona para você não necessariamente vai funcionar da mesma maneira para outra pessoa. Exato. Ó, a Pri mandou ali, ó. Pri, beijo pra você, ó. A gente gosta muito de você, tá bom? Estamos aí. Ó, a Pri falou assim: devido a algumas coisas que aconteceram em minha vida nos últimos meses, tenho usado muito a auto-hipnose para sono. Viu? A Pri encontrou um motivo para utilizar a auto-hipnose. E isso é muito poderoso. Né? Então, toda vez que as pessoas me perguntam, tá, mas por que aprender hipnose é importante? Por que eu preciso de hipnose na minha vida? É para isso. É para coisas que você tem dificuldade no teu dia a dia que talvez você precise de ajuda. É exatamente para isso que você precisa. Tem um outro questionamento que as pessoas trazem, que é assim, mas eu já fiz um curso de hipnose, né? Eu já aprendi hipnose, não é tudo igual? Pessoal, assim, tem formas e formas de ver a hipnose. Tem uma galera que tem uma visão muito louca da hipnose. Eu e a Marcela, a gente tomou uma decisão. Vamos enxergar a hipnose de um jeito simples. De uma forma descomplicada. E a gente é mais voltado para a pegada científica. Por exemplo, nada de errado com quem leva mais pra... Lembra que a gente falou assim, não é mística, não é religião, não tem nada a ver com isso, com esoterismo, com mágica, não tem nada a ver com isso. Mas tem algumas maneiras que as pessoas elas utilizam questões mais, enfim, mais espiritualistas, talvez, mais... tá me fugindo algumas palavras relacionadas a algumas outras abordagens. A gente não tá criticando essas outras abordagens, são só abordagens diferentes. Mais holísticas, assim. Exatamente.
São abordagens diferentes que, lembra, que eu acabei de falar, são o que às vezes faz sentido pra mim, não faz sentido pra você. Às vezes, a pessoa, ela quer uma abordagem assim. E aí ela fala assim, eu não gosto dessa forma mais científica, eu quero algo mais espiritualista. Tá ótimo, tá maravilhoso, perfeito. É por isso que existem essa diversidade de profissionais explicando. Que até entra, talvez, nessa pergunta também. Então, deixando bem claro, nada contra esses outros profissionais que ensinam dessa forma. A gente só opta por ensinar de forma mais científica, talvez pelo nosso perfil também. Porque o Flávio, como médico, eu como advogada, a gente é muito mais questionador e, assim, me dá dados. Eu quero entender de onde vem isso. Põe imagens, põe na tela. Mais da Atena. Mas isso que a Marcela falou é bem interessante, porque, assim, independente, cada um tem a sua crença, né? Tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita em Deus. Tem gente que acredita em Buda, tem gente que não acredita em Buda. Tipo, pessoal, cada um tem a sua crença e a crença deve ser respeitada, ponto. A gente respeita demais a crença. Mas eu acho que você enxergar a forma como outras pessoas enxergam o processo de hipnose é válido, pelo menos para você entender. Né? Então aprender com fontes diferentes é legal. Só que por isso que a gente está trazendo esse contexto, né, agora para o Casal Hipnose. Para que vocês entendam a hipnose de uma maneira mais palpável, prática no dia a dia. Porque às vezes as pessoas elas rebuscam tanto ensinar hipnose que você deixa de aprender hipnose, não porque a hipnose é ruim, mas porque a forma como a hipnose foi explicada não fez sentido. E a gente quer trazer sentido para tudo isso, né? Porque aprender hipnose por aprender é um conhecimento. Você vai aprender por aprender. Só que agora, aprender hipnose para você usar na tua vida, sim, aí é diferente. De que adianta você simplesmente aprender para ter mais obesidade de conhecimento, obesidade mental, né? Obesidade beleza. mental. Aprendi. Tá, mas e agora? Não, a gente quer que você aprenda para usar, para ter os benefícios que nem o João falou, que nem a Pri falou, que nem muitos de vocês têm esses benefícios. E que faça sentido pra você. O João até colocou ali, ó. Eu já sabia hipnose antes de fazer o curso. E o curso que o que o curso ensina agregou muito. Olha aí, pra quem não sabe, a gente tem um treinamento chamado Base da Hipnose. O João foi nosso aluno aí. Tem outros alunos que acompanham o nosso trabalho. A gente fica super feliz com isso. E eu acho que é legal ter uma visão diferente dos processos de hipnose, né? E a visão que a gente tem é uma visão simplista do processo, para ser aplicado por todo mundo. Tem gente que acha que é muito difícil aprender hipnose. E não é. Se ensinado de uma forma mais simples. E é a nossa proposta. Porque só aprender, que nem a Marcela falou, da obesidade mental, né? Só acumular informação. Isso aí não muda a tua vida. Acumular informação. O que muda a tua vida é você pegar o conhecimento e a informação e aplicar na sua vida. Parece óbvio, galera, mas tem gente que parece que não entra na cabeça. Lembra do simples é o avançado bem feito? Às vezes parece, tudo que vocês estão falando aí é óbvio, é simples. Tá, mas você faz? Então, assim, pensando nesse aspecto, o jeito errado de as pessoas aprenderem hipnose. Sabe qual é o jeito mais errado de você aprender hipnose? O jeito mais errado é decorando. Se você decora as palavras, as questões, os entendimentos sobre a hipnose, não questiona, você está errando. Errou, né? Errou muito. Não decore a hipnose. Entenda e pratique. Por exemplo, até foi um exemplo que eu dei pro Flávio ontem, né? Que a gente estava conversando sobre isso. Se eu escrever uma maneira aqui, uma indução, e para quem não sabe, que a indução é a forma como você leva alguém ao estado de hipnose. Eu escrevo um script, tudo certinho. O Flávio, vamos supor que ele não sabe nada de hipnose. Nunca colocou alguém em hipnose. Já ouvi falar dessa tal de hipnose, mas não sei. Eu simplesmente pego esse script, palavra por palavra, dou na mão dele e falo, peça pra essa pessoa aqui. Simplesmente, pego uma pessoa aleatória e digo pra ele, só leia. Ele fala, mas eu não sei. Não importa, só leia. Leia. Mas eu não sei a entonação. Só leia. Ele vai colocar a pessoa em hipnose. A pessoa vai entrar em hipnose. Só que ele sabe hipnose? Ele entendeu o que ele está fazendo? Ele entendeu o porquê daquelas palavras? O porquê fez determinada ação? Pediu para a pessoa, vamos supor, abrir e fechar os olhos? Pediu para a pessoa imaginar tal coisa? Não. Ou seja, ele hipnotizou, mas ele não sabe hipnose.
Ó, a gente vai, todas as lives, os vídeos que a gente fizer aqui, a gente vai deixar uma hashtag do vídeo. A hashtag do vídeo de hoje é hashtag papagaio. Hashtag papagaio. Sabe por quê? Quando você decora a hipnose, decora as palavras que você tem que falar, tal, não sei o quê, você tá sendo um papagaio. É o hipnopapagaio. Vou chamar de hipnopapagaio. Hipnogaio. Tá? É o hipnogaio. Pessoal, o papagaio, ele não sabe o que ele tá falando. Ele fala. Por quê? Porque ele aprende por repetição, mas ele não sabe o que ele tá falando. O papagaio é super legal. Eu gosto do papagaio. Mas não ser humano papagaio. Mas não ser humano papagaio. Porque quando você aprende sem entender o princípio, entender a base por trás do processo, do porquê levar a pessoa ao estado de hipnose e o que precisa ser feito para essa experiência ser muito bem feita, você está sendo um papagaio. O porquê você está falando aquelas palavras, né? Uhum. O que tem a ver aquilo? O que aquilo significa? Ah, mas e se eu não usar essa frase? Vai fazer diferença? Ou se eu falar essa frase de uma outra maneira, vai fazer diferença? Você tem que entender a base, o princípio, e aí você faz a tua forma. Senão você vira o papagaio, a cópia, a repetição de uma outra pessoa. Eu tenho certeza que você deve, que nem... todo mundo já viu alguém que você fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa tá tentando imitar a outra. Só que não tem nada a ver o jeito daquela pessoa com o jeito dessa outra. Por exemplo, eu e a Marcela, a gente tem uma diferença brutal da forma como a gente aplica hipnose. A Marcela... ouve a gente fazendo a mesma indução. O Flávio fala, a gente faz a mesma indução. Só que, às vezes, o que é importante pro Flávio, o Flávio, às vezes, ele não dá tanta importância para um determinado aspecto que eu dou. Só que não é que aquilo é importante ou não é importante, que o Flávio tá menosprezando algo que é importante. Não, é porque entendeu o princípio e aí tá fazendo de uma maneira, Sim. Tá usando umas palavras. E eu tô fazendo de outra maneira e usando outras palavras, mas é o mesmo princípio que leva ao mesmo resultado. Feito de maneiras completamente diferentes. Porque cada um tem a sua forma de aplicar o processo. Aplicar o processo. Vai o Flávio, por exemplo, e resolve que tem um perfil completamente diferente do meu e resolve fazer, não, eu vou imitar a Marcela. Vai parecer uma coisa completamente robotizada, aquele papagaio que você vai olhar e fala assim, não, Flávio, para, isso não tem nada a ver com você. Eu fico imaginando o papagaio, né? Tipo, ele fala assim, fecha os olhos. Se concentre nos músculos ao redor dos seus olhos. Ah, não era nos músculos, Não, era na musculatura. Na musculatura, Pessoal, isso é coisa de papagaio, tá? Papagaio faz isso. Se você entende o que tem que ser falado, você fala do teu jeito. Você fala do teu jeito. Você e se aplica. Você erra, você simplesmente sabe como contornar e dar um jeito e falar de outra maneira. E você não fica desesperado por causa daquilo. Porque você sabe o que fazer, você sabe o princípio. Ai, meu Deus do céu, mas eu falei uma palavra errada e agora o que eu faço? Ai, abre os olhos, peraí, vamos começar de novo. Pessoal, a hipnose não é assim, pessoal. A hipnose, ela acontece com fluidez. A gente vai sendo fluido com o passar do tempo, sabe? E claro, vai praticando, vai fazendo, né? Esse exemplo do decorar. É que nem um trabalho. Você vai apresentar um trabalho, seja na escola, na faculdade. Tem certeza que em algum momento da tua vida você já passou por isso. Que você decorou a tua fala. Você decorou, palavra por palavra. E aí, no meio da tua apresentação, você esqueceu uma palavra. Quando você esquece aquela uma palavra, você esquece tudo o resto. Você bugou, né? Você travou. Aí você esquece aquela uma palavra, você tem uma colinha ali, aí você olha aquela uma palavra, pronto. Aí você continua, mas você decorou. Se você tivesse entendido e aprendido, você esqueceu aquela uma palavra, mas você sabe o resto. Não, e o foda é que tem muita gente que menospreza essa coisa básica. Isso que me deixa puto, sabe? Porque, pessoal... Menosprezar o básico é... Porque assim, hipnose é muito simples de ensinar. É simples de ensinar a hipnose. Eu e a Marcela, em um fim de semana, a gente ensina qualquer pessoa a hipnotizar outra. Só que para você se desenvolver como um hipnotizador, vamos dizer assim. Hipnoterapeuta. Não, um hipnotista, né? Mas assim, para facilitar, para você se desenvolver como essa pessoa. Ai, doeu. Hipnotizador, hipnotista. Tá, hipnotista. Para você se desenvolver como um hipnólogo, vamos dizer assim. E para você criar percepções e aplicações, você precisa de uma certa experiência. O tempo vai te transformar nesse profissional, né? Nessa pessoa, às vezes você não quer trabalhar com hipnose, mas você quer fazer hipnose. Você quer ir num churrasco fazer hipnose. Fazer hipnose com outra pessoa? Não agora, hein? Hipnose. Sem churrasco agora, pelo amor de Deus. Mas você quer fazer hipnose com outra pessoa e você vai lá
e aprende com o tempo a aplicar o processo de hipnose. Ou por exemplo, você tá nesse momento, né, de isolamento social e tal, mas na sua casa, as pessoas que estão convivendo com você, você pode utilizar aquela pessoa que tá próxima de você. Às vezes, vamos dar um exemplo, eu tô com muita dor de cabeça, eu não consigo entrar em auto-hipnose nesse momento, eu peço pro Flávio me colocar em hipnose. E tem que questionar o que você aprende, tá? A gente, por exemplo, quando eu e a Marcela damos cursos, a gente fala, não acredite na gente. Teste, prove, aplique, vê se dá o resultado. Porque... É por isso que às vezes a gente ensina a mesma coisa de várias formas diferentes. Porque às vezes uma forma que o Flávio fala faz sentido para um, a forma que eu falo faz sentido para outro. Às vezes um exemplo você entendeu, às vezes a gente só, por exemplo, só dá um exemplo. Você fala, não sei se eu ainda entendi. A gente dá outros exemplos e fala, agora esse exemplo eu entendi. Então, lembra, é muito individual, é um processo muito individualizado. Por isso que não pode ser um papagaio. Não pode ser um papagaio. Não seja um papagaio. Papagaio é bonitinho, mas às vezes ele fica chato, porque ele não para de repetir. Então não fica repetindo as coisas. E outra, além de ser chato do repetir, aquilo nem sempre vai funcionar com todo mundo. E aí, o que você vai fazer? Por exemplo, pra vocês terem uma ideia. Ou às vezes aquilo não faz sentido nenhum pra você. E aí, você quer utilizar, você quer ter os benefícios da auto-hipnose, mas aquilo que foi falado daquela única maneira, não tem sentido nenhum pra você. Por exemplo, uma das definições da hipnose, mas a gente tá falando de uma definição técnica, tá? Você não precisa aprender isso agora e tal. Mas muita gente fala assim, hipnose nada mais é do que atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento seletivo e aceitável. Essa é uma definição técnica. É uma definição técnica. Pessoal, se eu explico isso pro meu sobrinho, que tem de 6 para 7 anos, ele buga. Ele vai falar, eu não entendi, tio. Eu não entendi. Se eu chego pra minha avó e falo assim, vó, é o seguinte, hipnose nada mais é do que atravessar o fator crítico da mente. Minha avó buga. Agora, se você explica isso para uma pessoa que já fez alguns cursos, já entendeu de forma bem simplificada, bem descomplicada, aí você dá esse termo mais avançado, mais técnico, daí tudo só bem. Que não é que é rebuscado, não é complicado, ele é mais avançado, ele é mais técnico. É uma discussão saudável. Aí a pessoa entende e você vai destrinchando os detalhes que tem na explicação e descomplicando o todo, né? O termo, a explicação toda, né? Você vai destrinchando ela, né? Por exemplo, nada mais é do que atravessar o fator crítico da mente consciente. O que significa isso? Vamos lá, o que é o fator crítico? Você vai explicando, você vai descomplicando, você vai desmembrando. Só que quando a pessoa tem um primeiro contato, ou ela tem interesse em hipnose, mas ela não sabe nada de hipnose, não adianta explicar desse jeito. Ela não vai entender. Ela vai, às vezes ela até mesmo ela vai estar assim, mas ela vai às vezes ter vergonha de dizer pra você que não entendeu. Então, na minha percepção, na nossa percepção, né? É errado você começar a aprender hipnose desse jeito. Quanto mais simples no entendimento do processo de hipnose e quanto mais você pratica a forma básica da hipnose, mais fácil é a hipnose fazer parte da sua vida. Sim. E esse que é o nosso grande objetivo. E na minha percepção, a hipnose ela faz parte da nossa vida e do nosso dia a dia o tempo inteiro. E pra mim... Porque assim, a todo momento a gente tá focado e concentrado, não todo momento. Claro, tem momento que nem você tá super cansado, tá ali olhando pro nada e cansado, distraído, ok, é uma coisa. Mas na grande maioria das vezes a gente tá focado e concentrado de forma direcionada para alguma coisa. E o interessante é o seguinte, porque a gente falou que a forma errada de você, por exemplo, aprender hipnose dentro desse aspecto é você rebuscar, é você menosprezar o básico, é você só ser um papagaio, tá? E em contrapartida, o jeito certo, na nossa percepção, de aprender hipnose e utilizá-la na sua vida, é você focar no básico, no simples. Você precisa dominar o básico para você ir para o próximo degrau, né? Então, eu vejo que tem muita gente que, por exemplo, quer aprender o mais complicado. Não, eu quero aprender o avançado. Eu quero aprender o mais complicado, o mais complexo. Isso tá muito simples. Não, é muito simples isso. Só que quando você pergunta pra pessoa, você fez? A pessoa não faz. Então, uma coisa que a gente nota também, na nossa experiência, é o seguinte. Às vezes a gente fala assim pra pessoa. Ou melhor, a pessoa procura a gente com quadro de ansiedade, por exemplo. A pessoa tá ansiosa.
Ah, eu tô tão ansiosa, eu tô assim, eu não consigo me concentrar, tal. Eu quero uma técnica para me ajudar. Tá, vamos fazer o seguinte. Durante 1 minuto, 3, 4 vezes no seu dia, eu quero que você pare tudo que você está fazendo, sente num lugar confortável e faça um exercício simples de respiração. Daí a gente vai lá e ensina o exercício. Dá uma semana depois a pessoa fala assim: ai, mas isso é tão simples, é tão ridículo. Ai, não tem algo mais top, mais profundo? Daí vem a pergunta: você fez? A pessoa fala: ah, não, achei muito simples. Não, Porra! achei muito simples. Ai, tava sem tempo. Tava sem tempo. Porra! É simples, é poderoso, pode funcionar muito bem. Então o jeito certo de você usar a hipnose e aprender a hipnose é você focar sempre no mais básico, antes de você ir para uma nova etapa. Fez sentido isso para vocês? Escreve aí nos comentários, galera, se fez sentido para vocês aí, tá bom? Fez sentido pra você? Nossa, isso do respirar é muito... eu acho muito incrível, porque a gente ouve muitas pessoas falando sobre isso e, às vezes, as pessoas realmente perguntando, assim, várias perguntas, assim, nossa, como que você lida com tal situação? Como que você lida em momentos estressantes, em momentos X, em momentos Y? Você fala assim, às vezes eu só tiro um tempinho pra mim ali, eu vou... 1 minuto, eu fico focada na minha respiração. Pô, mas só isso? Tipo, não tem nada melhor? Não tem nada mais poderoso, né? Sim, até pode ter, mas às vezes esse mais técnico e rebuscado, sabe, às vezes só essa questão já vai te ajudar de uma maneira muito poderosa. Não despreze o básico. Não menospreze o básico. Até a gente... Ontem a gente estava conversando sobre isso e até a gente chegou numa questão, né? O ser humano, ele quer aprender o mais complexo. Sabe por quê? Porque parece que aprender o mais complexo faz ele ser mais poderoso, mais inteligente. É aquilo que eu estava falando agora há pouco. Então, né? A Marcela falou sobre isso, mas realmente a pessoa parece que ela é mais inteligente. Parece que quando ela aprende um negócio muito difícil, parece que é exclusivo. E a pessoa ela quer taxar aquilo. E no mundo da hipnose isso é muito comum. Não, porque eu sei uma técnica milenar que poucas pessoas conhecem. Foda-se. Ela é prática, ela é aplicável, ela é simples para você e outras pessoas utilizarem no dia a dia. Pô, legal. Usa, ensina, compartilha esse conhecimento. Só que as pessoas acham que ter uma coisa exclusiva e uma coisa avançada faz ela parecer maior, né? E não é o caso. Vou dar um exemplo prático da minha vida. Eu sei N técnicas de auto-hipnose, né? Eu vou dar um exemplo para dormir. Eu sei N formas e técnicas, seja das mais simples e das mais avançadas. Ok. Mas muitas vezes, o que eu faço? Eu deito na cama. Claro, né? Tem todo um processo antes, mas isso não vou entrar nessa questão agora, né? Mas eu simplesmente fico concentrada na minha respiração e eu sinto que a cada vez, eu me sugestiono, né? Que a cada vez que eu solto o ar, eu vou afundando na cama. Cada vez que eu vou soltando o ar, eu vou afundando na cama e relaxando mais. Olha que básico, que simples isso. Pô, que dica, hein? Só que, por exemplo, mas Marcela, por que você não usa aquelas técnicas super avançadas e tal? Porque pra mim, naquele momento ali... Porque não precisa. Não, eu posso usar, mas eu simplesmente optei pela mais... Olha que simples, que você pode usar hoje. Você pode usar hoje. Deita na cama, foca na tua respiração e sente que cada vez que você solta o ar, você vai afundando na cama, assim, como se você fosse misturando com a cama, relaxando e ficando mais e mais confortável. Faz isso, depois manda uma mensagem pra gente aí pra contar como foi. Deve ser interessante. Pô, que dica legal, hein? Ó, coisa que você pode aplicar hoje à noite já. Hoje mesmo. Hoje mesmo você pode aplicar já essa dica que a Marcela deu. Pô, legal. E foquem no simples também, pessoal, tá? A grande mensagem que a gente quer dar aqui é que hipnose, ela pode ser aprendida de uma maneira muito simples e ela pode ser utilizada de uma maneira muito simples no teu dia a dia. E a gente está disposto, claro, a te mostrar tudo isso ao longo dos nossos vídeos, ao longo de todo o tempo aí que a gente vai estar compartilhando todo o nosso conhecimento com vocês. Tá bom? Acho que era isso, né? Bom, a gente tem um monte de coisa aqui pra falar, mas o foco desse vídeo mesmo, assim, era esse. Aí fica acompanhando a gente, porque agora a gente voltou pra valer. Agora a gente vai sempre aqui em vídeos, compartilhando com vocês, cada vez trazendo um tema a mais. A gente fica aberto também para sugestões de temas. O
que vocês às vezes querem, né? Tem um tema, queria que vocês falassem sobre tal coisa, sobre tal coisa. Manda pra gente nas redes sociais. E vocês que estão acompanhando aí, ó, clica no coraçãozinho aí, clica no curtir, você que está no YouTube, no Facebook aí, pode ajudar a gente aí a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, né? Se inscreve, você que está no YouTube. Você que está no YouTube, no Facebook, se inscreve, acompanha as nossas páginas aí, porque a gente fica muito feliz em poder compartilhar esse conhecimento todo com vocês aí. E isso, o teu feedback é muito importante, porque mostra pra gente que a gente está fazendo algo que está fazendo sentido para você. Porque de nada adianta a gente fazer algo que na nossa percepção, poxa, isso vai ser legal para as pessoas, vai agregar. E às vezes para você pode não estar fazendo sentido. Então o teu feedback vai mostrar pra gente que isso está sendo bom e poderoso e vai estimular a gente a fazer cada vez mais. Exato. E outra coisa, entra no nosso canal do Telegram. É bem fácil acessar o nosso canal do Telegram. Você que está no Instagram, você pode acessar o link que está na bio, depois que acabar aqui a live, tá? Ou entrar no site casalhipnose.com/telegram. Não tem BR, tá? casalhipnose.com/telegram. É só procurar ali. Deixa eu colocar aqui o pessoal do YouTube e do Facebook. Lá a gente manda casalhipnose.com/telegram. Áudios de auto-hipnose guiada, sacadas, insights. E a gente gosta muito do Telegram porque, assim, ele é uma rede social onde a gente estava andando na rua, teve uma sacada, meu Deus do céu, vou compartilhar essa sacada. Pega o celular ali na hora, pega o áudio, manda e envia. Aí vamos supor que aquele áudio já perdeu a validade, não fez mais sentido. Era um áudio específico para aquele momento. Aí a gente vai e deleta, porque a gente não quer algo que se torne poluído, que se torne com mensagens ali que perderam a validade. Então, a gente manda ali na hora, manda áudios, e áudios ou sacadas, conteúdos exclusivos para quem está no Telegram. São coisas que a gente vai priorizar muito quem está lá, porque se você está no Telegram, significa que você está ainda mais comprometido com esse aprendizado, com realmente aprender a hipnose e a auto-hipnose de forma descomplicada. Então, por isso que a gente vai entregar ainda mais conteúdo para você que está lá. Então é isso. Pô, obrigado, amor. Deixa eu dar um abraço. Pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado aqui a nossa live, o nosso encontro até agora, tá bem? A gente fica muito feliz com a presença de vocês por aqui. Acompanhem aí os nossos vídeos, a gente, como a Marcela falou, a gente voltou com tudo, a todo vapor aí, tá? Sempre que tiver uma live aí, nossa, viu a notificação de live ali, já entra, dá um oizinho pra gente aqui, acompanha as informações que a gente está compartilhando com todos vocês aí, porque o nosso objetivo é ajudar. A gente tá vendo pra fixar um horário, pra você saber, assim, sempre naquele horário. A gente só tá adaptando bem certinho pra ver com relação aos horários dos plantões do Flávio, tudo certinho, né? Mas aí a gente avisa você também. Mas enquanto a gente tá meio, assim, essa questão do horário, ativa as notificações, que daí você vê, você recebe a notificação e entra. E a gente vai fazer de tudo também pra te avisar com antecedência. Hoje, tal hora, a gente vai fazer uma live. A gente tá começando, né, recomeçando, mas a gente daqui a pouco organiza bem aqui e a coisa fica top de linha, tá bom? É com o andar da carruagem que as melancias se organizam, exatamente, né? A gente vai se virando nesse aspecto aí. Tá bom, pessoal? Beijão. Beijo pra vocês, boa noite, fiquem com Deus aí e a gente se vê. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.